Aos 10 anos, eu desenvolvi uma gagueira, uma trava mesmo que atrapalhou muito a minha comunicação, quase que me impedindo de falar, e que virou um motivo de piada por muitos anos, principalmente no colégio. Com o tempo, eu aprendi a contornar, pausar, reorganizar as frases na minha cabeça de forma que eu podia trocar algumas palavras. Mas hoje, nos 5 minutos comigo, eu vou te contar que foi dentro do consultório de uma psicóloga que eu aprendi que contornar não é a mesma coisa que fazer as pazes com algo. Nos meus 20 e poucos anos, eu vivi uma transição de carreira e nesse mesmo período eu comecei a escrever alguns textos que eu postava aqui na internet para compartilhar um pouco sobre esse processo. Afinal de contas, eu sabia que tinha outras pessoas que tinham exatamente os mesmos dilemas profissionais que os meus, mas depois eu também comecei a compartilhar coisas mais pessoais, assim, textos um pouco mais íntimos, entre aspas. Até que em um determinado dia, o meu namorado daquela época me disse que ninguém queria ler o que eu estava escrevendo, a minha vida não era interessante para ninguém, ninguém ia se identificar comigo e que eu tinha que parar de perder tempo com isso, que era uma grande bobagem e que por conta dessas questões profissionais, que eu não conseguia me recolocar no mercado de trabalho, não conseguia concluir a minha transição de carreira e queria escrever, eu estava virando uma pessoa muito complicada e que ele recomendava terapia para que eu me consertasse, porque se eu não fizesse terapia, o nosso relacionamento já era e a culpa seria minha. Para ele, eu era um grande problema. Como eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu não sabia onde eu estava enfiada, eu acreditava que eu era o problema ali. Então é claro que eu fui correndo procurar uma psicóloga e a minha primeira pergunta para ela foi: em quantas sessões a gente consegue resolver essa minha questão do trabalho, essa minha questão profissional? Na minha cabeça, a terapia funcionava como se fosse uma espécie de consultoria. Você explica um problema, o profissional te dá algumas soluções, alguns passos, e em poucas semanas as coisas estão funcionando e o seu problema está resolvido. Eu realmente acreditava que aquela vontade inconveniente que tinha dentro de mim de escrever ia ser expurgada na terapia. É óbvio que eu entendi logo nas primeiras sessões que não era assim que terapia funcionava. Quando a psicóloga começou a me questionar sobre aquele relacionamento que eu estava vivendo na época, eu sempre desviava, sempre mudava de assunto. Eu defendia muito ele, eu justificava certos comportamentos que são injustificáveis. Eu passava quilômetros e mais quilômetros de pano para as coisas que aconteciam ali. Eu chegava nas nossas sessões que eram presenciais com os olhos inchados de tanto chorar, mas eu sempre dizia para ela que era por causa da minha carreira, que eu me sentia muito perdida, que estava muito difícil. Ela sempre me fazia perguntas muito simples e que na superfície pareciam inocentes, mas que foram aos poucos desmontando a versão imaculada que eu tinha criado daquela pessoa. Com o tempo ficou muito claro de que nada que eu fazia era suficiente. Não era só a escrita. A roupa, o cabelo, o corpo, a família, os amigos, nada era bom para aquela pessoa e eu vivia me moldando para me encaixar dentro daquele relacionamento. Infelizmente, eu, como muitas outras meninas, acabei passando por um relacionamento abusivo, que quando você tá dentro, você não enxerga, porque a distorção das coisas é muito gradual, é de uma forma muito tranquila. Você vai se acostumando com determinados comportamentos como se eles fossem normais. Em nenhum momento a psicóloga me mandou terminar aquele relacionamento. Mas a terapia, ela serviu como uma lente de aumento para que eu enxergasse coisas que estavam muito bem escondidas e eram muito bem trabalhadas para que eu não estivesse percebendo que elas estavam acontecendo comigo. Em algum momento do processo psicoterapêutico, a gente chegou lá na menina de 10 anos que gaguejava, que travava para falar, que aprendeu a se calar para não incomodar os outros ou para não causar um desconforto porque ficava travando sempre na mesma palavra. Ficou muito fácil de entender como é que essa menina se enfiou num relacionamento onde era constantemente calada e onde alguém apontava o dedo na cara dela para falar que nada estava suficiente. Hoje eu tenho um canal aqui no YouTube, eu escrevo as minhas próprias reflexões e eu uso a minha voz para compartilhar as minhas ideias e algumas coisas da minha vida com o mundo. A menina que foi zoada por gaguejar e acusada de escrever coisas que ninguém ia ler, simplesmente decidiu dar a cara a tapa e fazer o que queria fazer. A terapia não me deu respostas,
mas ela aumentou consideravelmente a qualidade das perguntas que eu fazia para mim mesma. E isso mudou muito o que eu aceitava ou não para minha vida. A gente não precisa estar em crise para buscar ajuda. O problema não precisa ter se transformado numa bola de neve. Aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que pode gostar desse assunto e que também está esperando as coisas virarem uma bola de neve para ir buscar ajuda de um psicólogo. Muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!